Fala, nação. Pessoal, vamos ver o trechozinho aqui, né? Do Sport Center. Vai falar sobre Bahia e Fluminense, Fluminense e Bahia. Confronto válido pela Copa do Brasil. Vamos ver o que André Hernan aí, a Mari e o Bruno Vicari trouxeram aí sobre esse duelo importante para o Bahia, né? Que precisa manter aí seu foco dos campeonatos externos, além do Brasileirão, beleza? Então vamos lá ver esse debatezinho aí, coisa rápida. Agora a gente vai, claro, para o Rio, para o Rafa contar sobre esse confronto entre Flu e Bahia. Ô, Rafa, o ambiente aqui, para você ter uma ideia, é o pior possível, porque a Ivana, que é torcedora do Bahia, nem troca olhares com o nosso Douglinhas, viu? Então, esse é o ambiente para o jogo desta noite. Eu consigo imaginar, Bruno, inclusive pelo bom dia dela hoje mais cedo no WhatsApp, que aliás foi até no horário mais cedo do que normalmente costuma ser o bom dia da Ivana, já foi diferente, eu senti isso pelo WhatsApp, para você ver só que mesmo à distância eu consigo mais ou menos mensurar como é que está a atmosfera aí da redação do Sumaré em São Paulo. Pois é, 7 da noite rola a bola aqui no Maracanã, para o público com uma expectativa superior a 45 mil torcedores. Para esse Fluminense e Bahia, sempre é bom lembrar que no jogo de ida em Salvador, o Bahia venceu pelo placar de 1-0. E o Fluminense precisa muito dar uma resposta ao seu torcedor, porque vem de 3 jogos de insucessos, ou podemos até considerar o empate com o Santos uma situação razoável, mas as derrotas para o Bragantino e para o próprio Bahia lá no jogo de ida não são situações com as quais o Renato Gaúcho contava a essa altura da temporada. Ele que vinha falando já há bastante tempo sobre a necessidade de fazer rotações, fazer escolhas, preservar jogadores, mas para hoje vai escalar o que tem de melhor no time do Fluminense. E o Maracanã é sim um aliado do Flu, porque na temporada de 25 o Fluminense só obteve 4 derrotas jogando nesse estádio. 2 para o Flamengo, uma na final do Carioca e outra no Campeonato Brasileiro, uma para o Cruzeiro e uma para o Palmeiras, ou seja, só perdeu para os 3 times mais bem colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos no Maracanã, em 2025, o Fluminense tem 14 vitórias acumuladas. Do outro lado, o Bahia vem para administrar uma vantagem que obteve no jogo de ida e o técnico Rogério Ceni vai ter uma conversa aí com o volante Jean Lucas. Aliás, já vem conversando com o Jean Lucas há algum tempo, porque ontem ele esteve em campo pela seleção brasileira, entrou em El Alto aos 28 minutos do segundo tempo, jogou pouco mais que 20 minutos na derrota para a Bolívia, e aí a questão é saber se ele está bem biologicamente, né, para ser titular no jogo das 7 da noite contra o Fluminense. Chegou aqui no Rio de Janeiro no finalzinho da madrugada desta quarta-feira e agora depende das conversas entre ele e a comissão técnica. Vamos trazer personagens do jogo de logo mais. Pelo lado do Fluminense, o Nonato, sabendo a dificuldade que a partida apresenta, a responsabilidade que o Fluminense tem. E do outro lado, o próprio Jean Lucas se colocando à disposição de Ceni. A gente sabe que o Bahia é uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou lá, jogando contra eles dentro da casa deles, que a gente tem totais condições de reverter esse placar. A gente fez uma boa partida, só que infelizmente tomamos o gol no final, mas essas coisas acontecem, o futebol é assim. Sempre dá aquele frio na barriga, cada vez que vai chegando mais próximo, mas é normal do futebol, quem não sentir está morto por dentro. E é uma oportunidade muito, muito, muito bacana. Amanhã já tem o jogo contra o Fluminense. Já mandei mensagem pro Rogério aqui, falei que eu tô pronto, tô apto, vou chegar agora de madrugada no Rio e vou descansar, é claro. E amanhã, 7 horas da noite, eu quero estar pronto no Maracanã pra gente estar conseguindo essa classificação. Após a noite desta quarta-feira, somente um tricolor seguirá na Copa do Brasil, Bruno. Andante, Rafa, é o que a gente vai ver agora, os números do Renato e do Ceni, à frente, então, de Flu e Bahia. O aproveitamento curioso, porque é bem parecido, ó, 58% e 58%. Olha o número de jogos do Rogério Ceni pelo Bahia. Ele está completando 2 anos, então, no comando da equipe. E em 2 anos, se a minha conta não estiver errada, 146 jogos. É isso. É porque tem muita competição, né? Tem o estadual, tem a Copa do Nordeste, tem Sul-Americana, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, pré-Libertadores. Playoff da Sula. É muito jogo. 145, então 73 jogos em média por ano. Todo dia o Bahia tá em campo. E eu acho que o Rogério ele é o segundo técnico que está há mais tempo no cargo, né? Mais longevo do futebol, atrás do Abel. É porque o Vojvoda caiu, aí o Rogério subiu. Subiu uma posição.
E talvez o Rogério seja até o melhor exemplo, ou talvez o único exemplo, de cara que fica no comando de fato pelo conceito, pelo trabalho. Porque o Abel, a gente sabe que a permanência dele também é alimentada pelos títulos que ele conquista. Sim. O Rogério, ele não tem os títulos do Abel. Né? Tem as conquistas, claro, ali, locais, né? Mas o início do trabalho... No Bahia, né? Você tá falando, no né? Bahia, isso, no Bahia. Sim. O início do trabalho é com o time quase sendo rebaixado. E mesmo assim, ele... Então, acho que é o melhor, ou talvez o único exemplo de técnico que se mantém no cargo por uma ideia do clube. O primeiro ano do Rogério Ceni foi um primeiro ano muito difícil e a torcida do Bahia queria a saída do Rogério. Tanto que, assim, o Grupo City, que tem ali as cabeças no Brasil e tem um trabalho muito bom, que é do Cadu Santoro, que é o dirigente, que é o braço aqui do Grupo City, não queria saída. E aí ele teve que recorrer ao Grupo City fora do Brasil. E aí quem decretou a permanência do Rogério foi o Grupo City fora do Brasil. Né? O Ferran Soriano teve que falar, não, o trabalho do Rogério segue. E aí o trabalho continuou e esse trabalho foi crescendo com as contratações, com a chegada dos atletas, a mudança de filosofia de trabalho, a implementação do trabalho do Rogério com a sua comissão técnica, e aí o Bahia foi conquistando, aí veio o estadual, Copa do Nordeste, e hoje o Rogério não chega a ser uma unanimidade dentro do torcedor do Bahia, mas o torcedor do Bahia enxerga hoje no Rogério o treinador certo para o time nesse momento. Tem mais estabilidade, né, Mari? Assim, o luxo que se apresentou nessa final de Copa do Nordeste, né? Que é aquilo que a gente comentava, pro Confiança, a boa notícia é que ele chegou na final, a péssima é que era contra o Bahia, né? E assim, pro Bahia, ao contrário, poderia ser o Vitória, foi o Confiança. Então, além de tudo, o Rogério pôde descansar alguns jogadores. Vitória, ele não ia... A pressão seria muito maior, o jogo provavelmente seria mais difícil, enfim. Então, ele pôde descansar alguns atletas pensando também já nessa partida contra o Fluminense e aquilo que a gente tem dito, né? A sequência do Campeonato Brasileiro como prioridade para garantir vaga em Libertadores do ano que vem. A gente entrevistou o Nestor aqui, né? E ele ressaltou essa importância de chegar cada vez mais a competições sul-americanas para criar casca. Então, o projeto do Bahia, ele o longo prazo justamente pensando nessas competições. E tem um time muito forte, né? Assim, além do trabalho do Rogério, a gente vai falar sobre folha salarial, vai comparar com as outras equipes, mas tem um time muito forte, assim, jogadores nas suas posições que entregam muito. Então, no ataque, no meio de campo, que a gente fala desde o ano passado. Até o gol, que era uma questão de estar sendo acertado. O gol, que era uma questão, então, se dá o luxo de vender. De vender o Lúcio Rodrigues agora. Além, não só recuperar um dinheiro que investiu, mas ainda assim ganhar em cima disso. Agora, Rafa, se o Rogério precisou equilibrar o elenco e conseguiu nessas partidas contra o Confiança, hoje não tem mais, hein? Não tem mais o super trunfo do Renato. Sabe aquele super trunfo que toda a coletiva ele mandava? Ele mandava. Luxo de vender. Vender o Lúcio Rodrigues agora. Além, não só recuperar um dinheiro que investiu, mas ainda assim ganhar em cima disso. Agora, Rafa, se o Rogério precisou equilibrar o elenco e conseguiu nessas partidas contra o Confiança, hoje não tem mais, hein? Não tem mais o super trunfo do Renato. Sabe aquele super trunfo que toda a coletiva ele mandava? Ele mandava. O Fluminense é o único time que não teve folga. O Fluminense não sei o quê. O Fluminense não descansa. Hoje não, hein, Renato? O Rogério vai falar... Hoje não. Era válido. O argumento era válido. Mas hoje não pode usar esse não, Rafa. Muito tempo de descanso, né? Enquanto o Bahia jogou as finais de Copa do Nordeste, o Fluminense só treinou. Uma semana e meia só treinando para o jogo de hoje. E eu acho que esse discurso do Renato desenvolveu um aumento da responsabilidade, da pressão em cima dele mesmo. O torcedor sabe disso, tanto que teve uma excelente venda antecipada. Eu não lembro a última vez, incluindo jogos Sul-Americana, que o Fluminense conseguiu registrar 41 mil ingressos vendidos de maneira antecipada para um jogo seu, dia de semana à noite, ainda mais às 7 horas da noite. Eu acho que o torcedor está comprando a causa, está comprando a ideia, está comprando o fato de que o Fluminense, tendo tempo para treinar, descansar os jogadores e se preparar especificamente para um jogo, tende a ter uma performance técnica superior ao que a média recente tem mostrado. Porque não é apenas a questão dos resultados, o empate com o Santos, as derrotas para o Bahia e para o Bragantino. É a performance também, o jogo coletivo do Fluminense, que vinha muito bem com 7 jogos de invencibilidade, depois daquele período pós-mundial em que perdeu 4 seguidas. Aquele jogo teve uma
um abalo, uma desconstruída. É o Fluminense hoje com menos confiança de equilíbrio entre ataque e defesa. E ainda assim, mesmo tendo a responsabilidade de tomar iniciativa, mesmo entrando em campo hoje, já perdendo por 1-0, o Renato vai manter a natureza do meio-campo com os 3 volantes. Vou ficar muito surpreso, por exemplo, se logo mais o Nonato começar no banco para o Ganso jogar. Só que elucubrando uma possibilidade. Ele vai manter os 3 volantes porque ele acha que o Fluminense tem mais equilíbrio assim. E eu não discordo desta narrativa. Só talvez seja um Fluminense muito compositor de jogo, muito de ocupação de espaço e pouco de jogo mais insinuante, um pouco mais agressivo. E é o que pede, né? Afinal de contas, é o Bahia quem tem a vantagem. Mas vai ser interessante ver qual é a postura do Bahia no jogo de hoje também. Porque se ele não for... o Fluminense ele não precisa ser ofensivo, insinuante, como o Rafa falou no jogo de hoje. Mas é que o Rogério não muda o jeito de jogar, né? O Rogério tem um jeito de jogar. Ele não vai estar sufoco pro Flamengo, né? Você não vai ver, você nunca vai ver o Rogério colocando os 10 jogadores atrás e bola no centroavante. O Rogério tem uma maneira de jogar e ele vai sempre seguir as convicções. É o jeito o Rogério Ceni de jogar. E esse Flu pelo menos tem essa temporada ganhou essa fama de ser copeiro, Mari. Pois é, e isso se apresenta muito no Mundial, né? Porque o Renato ele foi montando o time pensando no adversário lá no Mundial, cria estratégias pensando no adversário lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o resultado aparece. Então ele pensa, poxa, se eu replicar aqui ou ali dá certo. No Campeonato Brasileiro não deu, demorou, inclusive, para dar certo. Mas nesse jogo que é mais a ida e a volta resolve agora, tem dado certo. Na ida, o Nonato não foi bem. Assim, tanto que, tirando a lesão do Samuel Xavier, que é logo ali no início, ele troca pelo Guga, o Renato troca quase todo aquele lado esquerdo. Pessoal, acabou de sair aqui no site oficial do Bahia, que o Bahia acaba de fechar, né, a venda do Lúcio Rodrigues por 139 milhões de reais. Deve ser alguma fração, né, que o Renan já arredondou para 140. Cara, vai fazer... Todo jogador faz falta, né? E o Lúcio é aquele cara raçudo, não desiste de jogada. Pô, ficou muito pouco tempo no Bahia, né? Isso, às vezes, queria ficar mais tempo. E, às vezes, até o próprio torcedor queria ver ele mais tempo. Mas vida que segue, que ele seja feliz nesse neon aí, né? Não é um time de tanta expressão, mas lá o cara faz um gol, o cara ganha o que ganha aqui no ano. Lá nos Emirados Árabes é assim. E como ele... é um jogador que faz gol, ele vai se dar muito bem. Daqui a pouco ele volta aí, de repente aparece aí em um São Paulo da vida, né? Ou em um River Plate. Futebol é assim, né? É cíclico, é muito dinâmico. Não dá pra gente segurar um jogador, né? Não dá pro Bahia segurar. 20 milhões de euros, cara. Cerca de 126 milhões, mais 12 milhões em meta. Dá cerca aí de 139 milhões de reais. Recebido pelo Bahia. E pessoal aí falando aí, já tá ele aqui já assinando com os caras lá, que deve ser o staff dele, né? O homem já tá lá. Futebol é assim, né? Não tem nada demorado, não. E eu desejo muita sorte ao Lúcio, né? Muita sorte ao Lúcio. Que ele seja muito feliz lá, né? E... Lúcio tinha vendido Biel também, né? Biel já voltou aí já pro Atlético Mineiro, foi vendido para Portugal, já voltou pro Atlético Mineiro. Futebol, assim como eu falo, né? A gente não sabe. Biel saiu daqui em um mês, quando foi 3 meses, já tava no Atlético Mineiro. Que uma vez o time comprou, chegou lá, não desenvolveu bem, os caras já emprestam. Foi o caso aí, né, do Vitor Reis, que é do Palmeiras, que faz parte do Grupo City também. O Grupo City comprou o Vitor Reis do Palmeiras, emprestou ele agora pro Girona, se eu não me engano, foi Girona, foi um time do Grupo City, que é o time deles mesmo, né, o campeonato mais... Girona é de menos expressão, né, então o Grupo City faz muito isso. Provavelmente também, o Bahia tinha 70% dos direitos econômicos do Lúcio, né, e o Liverpool do Uruguai tinha 30%, vai lucrar em a fatia de 18,3 milhões de reais. E é isso aí, né? Futebol é isso. Então, pessoal, e sobre o jogo de hoje é tranquilidade, pessoal. É tranquilidade, é pé no chão, favorito. Vamos deixar favoritismo pro Fluminense, ele joga em casa. Mas o Bahia, aí falando, né? Eu gostei muito da fala do André Hernan, viu? Que ele falou o seguinte: o Rogério não é de esperar o jogo. O Rogério não é treinador de ficar esperando os caras virem pra cima.
Eu acho que ele não vai com 3 zagueiros. Teve um comentário aqui no canal que falou que o Bahia tem que ir com 3 zagueiros. Cara, eu não acho que o Bahia tem que mudar suas características hoje, porque quando muda é complicado. Eu não gosto de muita mudança. Eu gosto de consistência. Se é isso aqui, vamos só ajustar, mas de acordo com nossa estratégia. Quando a gente muda muito, a gente se desfoca e perde, aí o bicho pega. Eu acho que contra o jogo contra o Mirassol isso aconteceu. O Bahia jogou lá, foi jogar contra o Mirassol, e o Bahia ali não entrou 100% bem, tava pensando em outro campeonato também, e aí o negócio não encaixa. E acontece esse apagão, acontece com todo mundo toma suas balaiadas da vida aí, não tem essa não. E hoje é um jogo de, como chama, ó, virada de chave. Que o Bahia virando essa chave hoje, ele vai aquecer os motores. Pô, chegar na semifinal de uma Copa do Brasil, né? Segundo ano do City, com o Rogério Ceni como treinador, fez 2 anos no Bahia. Ontem o Globo Esporte trouxe essa reportagem, né? E é muito importante pro Bahia esse jogo de hoje, muito importante. Até mais importante que a final da Copa do Nordeste, pessoal. Com todo respeito, mas o jogo de hoje não tem nem comparação. Então, que o Bahia tenha sorte. Isso aí ia voltar com o vídeo mais tarde, mas eu vi essa então, vou trazer aqui pra galera dar uma assistida aí, pra gente debater. Eu gosto muito dos comentários, cara. Eu gosto muito dos comentários. Os comentários dá até ideia de novos vídeos, né? Corrige também, às vezes, algumas coisas que a gente fala e que a gente se passou. E o comentário é legal assim. Agora, se vir com xingamento, vai ser logo banido. Porque ninguém tá aqui pra ser agredido nem xingado. E eu espero que o Bahia hoje seja ousado, né? Que o Bahia jogue do seu jeito, não mude as características. E o Jean Lucas vai jogar cena, ele já está no Rio. Aquela entrevista foi ontem, acabei de ver aqui. Meu primo, ele trabalha, ele tem conhecido que trabalha, que trabalha lá dentro do Bahia. Ele falou que, pelo que ele escutou, né, as fontes deles, ele trabalha lá dentro, não posso fazer nada. Ele disse que o Bahia, o Jean Lucas vai jogar sim, vai começar jogando como titular. Ele tem que jogar, cara. Porque já nasceu um Carlos Alexandre, né? Que é uma válvula de escape ali. E nasceu um Jean Lucas, vai ficar difícil. O Fluminense é um time chato, viu? É um time copeiro mesmo, admito. Te viu na Copa do Mundo de Clubes aí, bicho, deu um trabalho, meu amigo. Deu um trabalho. Tem a gente pensando que o Fluminense ia embora na primeira fase. Foi o que demorou mais de vir embora. Veio nas quartas, pegou as quartas, não foi? Então, não é brincadeira jogar contra o Fluminense, não, pessoal. No brasileiro, eles não estão bem, mas na Copa do Brasil, eles são copeiros. O Renato Gaúcho é copeiro e o bicho é malandro, viu? Ali é malandro todo. Mas o Rogério Ceni também está preparado pra gente, esse choque rei mais tarde aí, às 7h30. Espero que o Tricolor de Aço saia de lá com triunfo e classificado. Pra mim, pessoal, sendo sincero, não tô desmerecendo o Bahia, nem favorecendo ninguém. Mas o empate hoje, pra mim, é um triunfo. É um triunfo. Não tem outra conversa, entendeu? Pra mim, o empate hoje é triunfo. Espero que o Bahia saia de lá classificado, independente de resultado. Se for 1x0, 2x0, 1x1, 0x0, 2x2, nos pênaltis, não importa. Eu quero o meu Bahia classificado para essa semifinais, da Copa do Brasil, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. E corrigindo aí, o cara falou que eu falo muito, né? Tô tentando diminuir. É forma de falar mesmo, eu fui criado nas ruas, não tenho muita dicção tão 100%, mas tô até melhorzinho pro que eu era, viu? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.